Geraldo Luiz, Renato Lombardi, doutora Nicole, quero que vocês prestem atenção no que a gente vai assistir agora. A Ingrid Gribel vai trazer para a gente a informação que vem aqui de São Paulo, porque a cidade registrou a primeira morte por coronavírus no Brasil. Um homem de 62 anos, hipertenso, que saía pouco de casa e que não teve contato com nenhuma pessoa que viajou para o exterior. É a chamada contaminação comunitária, né? Ingrid Gribel chama a gente para trazer detalhes sobre isso, porque esse paciente que morreu, Ingrid, ele foi enterrado antes do laudo ficar pronto, sem nenhum tipo de proteção, é isso aí? Oi, Matheus, Lombardi, Geraldo, todos que acompanham as últimas notícias sobre o coronavírus aqui no Brasil. A informação é de que o corpo foi liberado, velado e enterrado antes do laudo ficar pronto. Ou seja, os familiares agora estão preocupados com tudo o que aconteceu, já que não seguiu aquele protocolo anunciado ontem naquela coletiva de imprensa para confirmar a primeira morte no país, a primeira morte aqui no estado de São Paulo desse homem de 62 anos de idade, que sofria também de diabetes e hipertensão. Ontem, o protocolo anunciado era de que todas as mortes que acontecerem aqui no estado de São Paulo, os corpos seriam colocados em sacos plásticos, embebidos em álcool, e o sepultamento aconteceria em caixões lacrados. A informação dos velórios municipais aqui na cidade de São Paulo é de que a partir de agora, anúncios serão colocados informando o número máximo de pessoas dentro de cada sala desses velórios. 10 pessoas será o número máximo, justamente para evitar essa aglomeração. O familiar e também um advogado da família desse senhor de 62 anos que morreu, eles estiveram hoje no hospital para buscar informações e para cobrar uma resposta. Vamos ouvir as declarações. Na verdade, a operadora, o hospital, não informou em momento algum que havia alguma necessidade de alguma cautela em relação ao sepultamento. Veja, que o óbito aconteceu anteontem, no dia 17, na verdade. Aliás, o sepultamento foi ontem e o óbito foi no dia 16. Então, o que acontece? Eles deveriam ter orientado a família e até de que forma que se daria o velório. Veja, porque foi totalmente desconhecido a causa. Então, foi sepultado como um corpo normal, como um falecimento comum. E não como uma questão como está sendo tratada, teria que ter sido tratada, na verdade. O caixão não foi lacrado, não houve nenhuma recomendação por parte da operadora do hospital de como proceder. Simplesmente, como eu te disse, foi tratado como um falecimento de uma pessoa normal, que faleceu por causas naturais. Veja, é justamente isso. Existem mais pessoas na residência. Veja, existem idosos, existem mais 2 idosos, inclusive um dos idosos está em estado extremamente assim, grave, no caso, está extremamente debilitado. Tá? Então, o que acontece? E o motivo, inclusive, da minha vinda até aqui era justamente isso. Tratar com a administração a remoção. Por quê? Porque ele esteve ontem aqui no hospital e foi pedido para que ele retornasse para a residência. Veja, ele também é um vetor de transmissão, né? Quer dizer, então é uma questão de saúde pública. E não pode ser tratado com esse desprezo, com essa negligência, eu diria, né? Bom, ainda hoje nós vamos ouvir o que disse o hospital diante disso que a Ingrid Gribel acabou de nos informar. Doutora Nicole, como é que fica a situação diante desse cenário que a gente acabou de assistir? Não sei muito bem como aconteceu, é difícil opinar sem saber, sem ver prontuário. Agora, o que a gente pode e deve lembrar é que pessoas que tiveram contato com pessoas confirmadas ou suspeitas de coronavírus, idealmente fiquem em isolamento, assim como toda a imensa população está. Quer dizer, todo mundo que estava lá nesse velório vai ter que se isolar. Idealmente, sim. E caso tenha sintomas como falta de ar e febre, procurar o serviço de saúde. Geraldo? Doutora, eu recebi a informação ontem, e uma informação, inclusive, que foi checada por mim, pelo menos isso do interior do estado de São Paulo, e nesse momento, né, mundial, onde todos nós estamos com as nossas mudanças de hábitos e de rotina. Só para você ter uma ideia, Matheus e doutora Nicole, as funerárias no interior do estado de São Paulo, elas estão orientando que durante os velórios apenas a família, para evitar a aglomeração, em número de 10 pessoas. E São Paulo também, a senhora como médica deve estar sabendo, que São Paulo deve usar uma nova técnica de autópsia menos invasiva, para um risco também para o pessoal que trabalha, doutora.
Então, na verdade, todas as medidas vão ser adotadas para evitar o contato o máximo possível com as gotículas, né? Mas assim, eu acredito que vai ter uma normativa breve do governo do CRM, porque a gotícula se dá através da respiração, falar. Então, acho que depois que houve o óbito, vai ter, já usamos proteção pessoal e a roupa é trocada depois que acontece entre um e outro. Em relação ao velório, o ideal realmente é que não tenha aglomeração. Só que é difícil num momento de extrema tristeza e onde um país tem essa educação extremamente calorosa como é o brasileiro, é complicado a gente delimitar o que pode, o que não pode. Sem querer ferir o direito de ir e vir do outro, a gente só quer conscientizar para que não tenham mais e mais mortes. Então pode ter risco das pessoas que estavam lá no velório ter tido contato com essas gotículas. Sim, com ele vivo, ter feito a visita. Agora, lembrando que os estudos mostram que 80%, 90% das pessoas têm sintomas brandos e saiu um artigo numa revista muito conceituada recentemente mostrando que até 80% das pessoas não têm nenhum sintoma. Então é difícil você falar que a pessoa não contraiu o vírus. Isso eu não posso afirmar. Quem tem contato com quem está Covid positivo tem o risco de estar contaminado, sim.